Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o incrível Na Natureza Selvagem, do Jon Krakauer, publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Quando eu peguei este livro em mãos, eu não sabia se ele se tratava apenas de um relato baseado em fatos reais pela visão do autor dos acontecimentos ou se ele era um relato totalmente verídico. Ele fala sobre a vida de um jovem norte-americano que se formou com notas altíssimas, ele era rico, o pai dele trabalhava para a NASA e ele simplesmente, depois da faculdade, resolveu desaparecer, não contou para ninguém para onde ia e perambulou e resolveu andar pelos Estados Unidos nos próximos 2 anos, até que a viagem dele culminou na sua ida para o Alasca, que era o que ele mais queria fazer, e ele adentrou numa região selvagem, passou alguns meses por lá e morreu. Então, algumas pessoas encontraram o corpo dele, depois de morto, e essa reportagem saiu em muitos locais. Então, o autor deste livro foi contratado como jornalista para escrever um artigo de 9.000 palavras para uma revista sobre esse caso. Só que ele se interessou tanto pelo caso, ele gostou tanto dessa pauta, da história, que ele resolveu ir a fundo e escrever um livro sobre isso, o que foi algo totalmente incrível, porque eu acho que em apenas 9.000 palavras, num artigo qualquer, seria fácil deixar passar assim, a essência do que o Chris McCandless estava fazendo e quem ele era como pessoa. Porque os ideais dele, o que ele tentou fazer é tão diferente do jeito que nós vivemos, que é muito fácil julgar e achar uma coisa errada do que realmente ele estava tentando fazer ali com a vida dele. Tanto que quando a matéria saiu, a revista recebeu várias mensagens de pessoas que criticavam o que ele estava fazendo, falaram que ele não tinha respeito à vida, que ele não teve respeito à natureza, quando era completamente o oposto. Ele era uma pessoa de ideais muito elevados, ele gostava muito de ler, então ele tinha, os seus ídolos eram grandes escritores e pensadores, como Tolstói, o Jack London, ele tinha livros do Boris Pasternak, que é o Doutor Zhivago, que por sinal foi o último livro que ele leu na vida. Uma coisa muito legal é que ao longo de todo esse livro a gente vai lendo algumas passagens preferidas dele, que ele marcou nos livros que ele tinha, nos livros que ele sempre levava consigo, e que ele costumava ler e reler, indicar para as pessoas sempre. Então ele tinha a sua pequena biblioteca pessoal e itinerante que ele ia levando consigo nessas andanças dele pelos Estados Unidos. E o que o Jon Krakauer fez nesse livro foi ir atrás de pessoas que o conheceram tanto antes quanto durante essa peregrinação dele por vários locais e tentar refazer os passos dele nos últimos meses, nos últimos anos de vida, até culminar na sua morte, no Alasca. Então é um livro que a gente desde o começo sabe como vai terminar, que é algo muito sofrido, porque eu pelo menos fui levada a gostar muito do Chris McCandless. E nessas andanças dele pelos Estados Unidos, ele resolveu se despir do modo de vida dele anterior, desse modo de vida materialista que todos nós vivemos, na verdade. Até se você não se considera uma pessoa materialista, você provavelmente seria vista como uma pessoa extremamente materialista pelos olhos do Chris McCandless, porque os padrões deles eram muito elevados nesse sentido. Então ele era uma pessoa que tinha os seus ideais e acreditava e os seguia ao pé da letra. Então é difícil a gente encontrar alguém assim hoje em dia, principalmente nesse mundo louco em que a gente vive. E a família dele sofreu muito com as escolhas dele. A gente também vê um pedaço desse dilema dele com a família, dos problemas familiares que ele teve ao longo da vida. E ele doou todo o seu dinheiro para iniciar essa viagem. E mesmo durante a viagem, que ele ia de lugar em lugar, parecendo às vezes até um mendigo todo sujo, sem dinheiro nenhum, em certos momentos ele conseguia dinheiro, ele usava esse dinheiro para os propósitos dele lá, porque ele conseguiu através do seu trabalho, que era também algo em que ele acreditava. Ele queria andar e conhecer novos lugares, ele acreditava num estilo de vida muito natural, na beleza das coisas que ele via. Então ele queria viver ao máximo, não é como se ele simplesmente não desse valor à vida. Eu acho que é justamente o oposto. Para ele, o modo de vida dele era a forma de viver a vida em toda a sua plenitude, de sentir ali a natureza e tudo que a rodeia. Então, em certas partes ele até se desfaz do dinheiro que ele ganhou, do dinheiro que ele tem, joga o dinheiro fora. É uma atitude tão diferente do modo que a gente vive que pode não ser muito fácil de compreender. Mas através desse livro, eu acho que o Jon Krakauer passou de uma forma muito clara e de uma forma muito real e bonita a pessoa que ele era. Inclusive, o Jon Krakauer se identificou com o Chris McCandless, não foi à toa que ele resolveu contar a sua história. Em certa parte do livro, ele até para um pouco de contar a história do Chris e começa a falar sobre uma experiência que ele próprio teve e conta como ele se identifica muito com o Chris McCandless quando ele era jovem. E ao mesmo tempo que ele usa uma clareza objetiva ao longo de todo o livro, a gente também percebe que ele é um pouquinho parcial em certos momentos por tanta identificação e por tanta admiração que ele sentiu. Eu acho que é uma história extremamente inspiradora de uma pessoa que encontrou em seus ideais um modo de vida regenerador. Foi por um erro pequeno que veio de um azar, infelizmente, que ele teve, que o final foi trágico dessa forma. Aqui na história o que importa é a essência da mensagem do Chris McCandless, da forma de vida que ele tinha. É muito interessante você perceber que nas passagens que ele sublinhava nos livros de autores que ele admirava, como isso o inspirava na forma de viver, e simplesmente incrível da parte dele, tanto que até quando eu terminei de ler esse livro eu fiquei muito curiosa para ler
todos os livros que ele levava na sua biblioteca pessoal. Eu já tinha muita curiosidade, claro, em ler vários livros, como O Chamado Selvagem, do Jack London. Eu acabei fazendo uma listinha de todos os livros que eu quero ler nesse livro. Inclusive, eu rabisquei a listinha aqui. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Olha só, gente. Isso aqui foi a minha lista de leituras recomendadas depois que eu terminei de ler esse livro. Inclusive, uma das frases mais famosas, né, do livro, do filme, é "Happiness is only real when shared", né, que a felicidade é apenas real quando compartilhada. Eu até tenho uma blusa com essa camisa, eu deveria ter usado pra gravar esse vídeo, mas quase não tá aparecendo mesmo, só na minha cabeça, então não faria muita diferença. Eu achei incrível descobrir que essa frase saiu de uma reflexão que ele teve lendo Doutor Zhivago, do Boris Pasternak, que já estava na minha lista de carências esse livro, agora que está mesmo. Minha mãe é louca por esse filme do Doutor Zhivago, eu tenho até o Blu-ray aqui em casa, mas eu não vou assistir agora, porque eu quero ler o livro antes. E quanto ao filme da Natureza Selvagem, eu ainda não assisti, mas eu pretendo assistir ao longo desta semana, então eu devo ver em breve, e eu comento um pouco mais sobre ele com vocês no meu vídeo de filmes do mês de maio, neste caso. E mais uma coisa que eu já vi uma parte desse filme e eu pude perceber que a trilha sonora é sensacional, que é do Ed Vedder, né, que é o vocalista do Pearl Jam, e eu achei incrível já ele andando por aí, aquela trilha sonora. Eu acho que deve ser um filme muito bom, que deve passar, assim, ser uma sensação muito similar ao que eu senti ao longo do livro, então eu estou com altas expectativas quanto ao filme também. Meu amor por este livro é muito grande, ele entrou nos meus favoritos da vida, como vocês podem perceber. É uma leitura que eu recomendo para todo mundo, sem restrições. Caso você já tenha lido, sinta-se à vontade para compartilhar conosco o que você achou aqui embaixo. E se você for ler e depois quiser voltar neste vídeo para me contar o que você achou, eu vou ficar muito feliz em conversar com vocês sobre isso, porque é sempre bom falar sobre leituras legais. E é isso, gente. Caso você ainda não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo, curtir o vídeo caso você tenha gostado. Beijo enorme para todo mundo e até a próxima. Mystery to me, we have agreed with which we have agreed, and you think you have to want